É com muita alegria que eu e Claudiana nos encontramos aqui nessa tarde de hoje para fazer o estudo do Grupo Espírita atual Papa Rosa Lima, que neste período de pandemia, infelizmente, não podemos fazer essa reunião presencial, mas não podemos também deixar de passar a mensagem do Cristo, que realmente é uma injeção de bom ânimo para todos nós. Escolhemos uma lição preparatória do livro Transparência, de Shen Min, intitulada Aperfeiçoamento, e que diz o seguinte: ao observar a beleza que outras mãos conseguem conceber, curvo-me diante da incapacidade que trago no meu ser. Sou o menor de todos, sob o anseio enorme de aprender. Louvo neste momento a tua palavra, Xinanlin. Não atingirás o aperfeiçoamento de teus dons se não começares por reconhecer que nada sabes. E guarda a sabedoria de que, para conquistares a perfeição que almejas, terás que despojar-te da ilusão, do desânimo e da sabedoria. E é com essa lição que nós queremos, então, agradecer a Jesus a oportunidade, lembrando que o teor dessa lição, em especial, falando que se nós realmente tivermos a decisão, determinação, tudo nós vamos conseguir na vida. É verdade, Verônica. E aí quando você leu, que a gente precisa aprender a se despojar nesse período difícil de pandemia, principalmente do desânimo. Quantas vezes o desânimo nos bateu a porta, porque veio aí a pandemia, veio diversas situações e por muitas vezes nós ficamos aí desanimados. Mas bendita doutrina, que Deus nos apresentou através aí dos companheiros. Eu sou muito grata a Deus pela oportunidade, a casa de Atualpa pelo acolhimento e a doutrina espírita pelos ensinamentos que nos fortalecem. A gente vai falando para ver se a gente aprende. E lembrando os velhos tempos, Verônica, que nós, quando nós começamos na doutrina, íamos à casa à tarde, quando havia aquele atendimento assistencial. Um encontro fraterno. Mais ostensivo, a gente fazia o estudo, antes de distribuir para as assistidas a cesta básica, a sopa, nós fazíamos com ela o evangelho, Eu lembro que o Dom Benito fazia a questão, primeiro o alimento espiritual. E depois alimento material. E aí nós líamos uma lição desse livro que eu escolhi hoje, do livro Otimismo Todo Dia. E cantávamos. Principalmente tem paciência, amigo. É verdade. E a gente até hoje não aprendeu a paciência, mas nós vamos insistindo, Vamos. Mas então vamos lá para a leitura. A lição 122 do livro, ela começa assim. O livro qual é? Otimismo Todo Dia, Lorival Lopes. Não espere que a melhoria, prosperidade e bem-estar caiam do céu milagrosamente, sem fazer força. Aí eu fiquei pensando, o que seria para nós melhoria, bem-estar? Qual o conceito que a gente tem hoje de felicidade? Porque muitas vezes a gente acha que está buscando a felicidade e a felicidade está em outros caminhos, está numa outra rota. E, por muitas vezes também, nós queremos que os milagres aconteçam. Eu fico de braços cruzados, eu vou fazer uma oração e Deus vai me atender. Ótimo, que façamos a nossa oração, que façamos nossa prece. Mas Deus precisa que nós coloquemos as mãos ao trabalho, as mãos à obra. Então, nada sem esforço. Até porque é com esforço que a gente aprende a valorizar as coisas, Verônica? E aí eu estava lembrando de uma palestra que fui dormir ouvindo, Haroldo Dutra ontem, e que ele dizendo que o que a gente pede hoje, isso não significa que Deus vai nos atender de imediato. Ele primeiro vai aguardar que nós estejamos preparados. É questão da maturidade. Para entender. E às vezes o que nós pedimos hoje vem 1 ano, 2 anos depois. Porque é quando realmente nós vamos usufruir do mérito de poder ter, aproveitar aquela conquista que nós adquirimos. E para isso é importante termos sabedoria para entender as palavras do Cristo e os sinais dos céus. Deus age com a gente, quando você falou do tempo, que muitas vezes não é no nosso tempo, Ele age com a gente, Deus Pai, de amor, suprema, de bondade suprema. É como se nós pais, agiríamos com os nossos filhos. Um filho seu, de 10 anos de idade vai te pedir um celular.
que você vai falar para ele? Não, meu filho, você ainda não tem maturidade para ter um celular, vamos esperar o momento certo, porque sabe-se lá o que pode acontecer se com aquela idade, com a falta de maturidade, você conquiste, né, esse celular. Então é assim que Deus conhece cada um de nós, sabe se estamos ou não preparados, né, Verônica, para receber. Às vezes o que a gente acha que é bênção, que é dádiva, vai ser para nós um caminho aí de perdição. É um caminho tortuoso, né? E se a gente pode trilhar um caminho mais reto possível, para que pegar atalhos? Agora eu vou te fazer uma pergunta. A gente, porque aqui está falando da felicidade, porque a gente busca felicidade milagrosamente. Para você, Verônica, qual o que te traz felicidade? O que te deixa feliz? É a saúde. Ter saúde? É ter saúde. É ter alegria de viver. É poder ajudar os meus irmãos. Não estou falando isso da boca para fora, não, porque quem me conhece sabe. Porque não tem nada melhor do que realizar, né, algo que seja importante, tipo levar o alimento para casa de quem não tem. Porque é muito fácil nós estarmos na nossa casa com todo o conforto, debaixo de um edredom, com o arroz, feijão, uma carne que hoje está tão cara. E como é que a gente vai comer tudo isso? Como é que a gente vai se sentir durante a noite se nós sabemos que tem irmãos nossos passando necessidade? Então as coisas materiais, elas são importantes? São necessárias? São, desde que, né, não falte, que a gente possa usar do que nós temos, materialmente falando, para poder proporcionar ao outro o melhor também, uma vida digna também. Eu lembrei quando você falou, né, da felicidade, o que te traz felicidade, eu lembrei da frase de Jesus, quando ele falou que a felicidade ainda não é deste mundo. E a gente, equivocadamente, ainda busca a felicidade nas coisas do mundo, nas coisas da matéria. Ah, eu quero o carro do ano. Aí o ano que vem eu quero trocar de carro. Aí eu quero uma casa, mas agora eu quero a casa com piscina. E quando eu conquistar isso, eu vou ser feliz? E a gente nunca vai ser feliz, porque a felicidade está nas coisas do Espírito. Por isso que tem aquela frase belíssima lá no Grupo Espírito, quando você entra, você dá de cara, de que adianta você ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo. E é isso que normalmente acontece com a gente. A gente vai, como você falou, Claudiana, a gente hoje tem uma casa. Amanhã a gente trabalha, esquece até as outras obrigações mais importantes, porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Então a gente esquece de estar com a família, a gente esquece de falar de Deus, de falar de Jesus. A gente esquece de alimentar a nossa alma. Né? Só o alimento da matéria é importante, mas a alma, sem o alimento espiritual, ela também fica sem a energia necessária. Então é importante a gente saber que daqui a pouquinho, aquela casa já não vai nos ser útil mais. Nós vamos querer uma casa com 2 andares. Depois vamos querer uma casa com 3 andares, com não sei quantos carros na garagem. E aí chegou o nosso dia, a nossa partida. O que nós vamos levar? Então nós falamos isso, não é porque... A gente já faz tudo, né? Isso que a gente fala. Não. E muitas vezes eu estou numa fase em que eu olho e falo assim, gente, será que isso realmente é importante? Eu preciso disso realmente? Ou eu posso viver sem isso e vou desfrutar de outras coisas mais importantes? Né? Porque pode ser que lá na frente eu venha precisar para minha saúde e eu esbanjei. E a gente esquece também, sabe o que a gente esquece muito, Verônica? É que nós somos irmãos em humanidade. Então eu não vou ser feliz enquanto houver um irmão meu que esteja sofrendo. A gente tem que lembrar, quando Jesus ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, ele nos trouxe aí na primeira frase, Pai Nosso, né? Nos mostrando essa irmandade universal. Então quando a gente conseguir enxergar isso e entender que nós somos irmãos da humanidade, e que a gente está aqui para nos ajudarmos. Hoje eu ajudo Verônica, amanhã a Verônica me ajuda, e assim é a vida, assim é a nossa vida. Né? Podemos continuar? Podemos. Então, vamos lá. Aí ele continua, nada cai milagrosamente sem força. Tudo tem o preço da conquista, da busca, da participação, do esforço. É tão gostoso, Verônica, quando você conquista alguma coisa com o seu suor, né? Quando a gente tem tudo com muita facilidade, não é assim? A gente não dá valor, não.
Mas quando você conquista, eu quero comprar aquilo. Aí você junta dinheiro, você trabalha, não é? Sim, você tem um objetivo, né? Você traça um ideal para você. E às vezes a gente, né, educa os nossos filhos equivocadamente porque a gente dá tudo que eles querem. E aí eles vão crescer sem saber o valor da conquista, sem saber o quanto é bom lutar e buscar aquilo que a gente... Deus é assim conosco, né? Deus quer que a gente conquiste. Porque seria bom, uma vez perguntaram, né, para Haroldo, por que Deus não nos criou já puros? Né? Se Deus tivesse nos criado puros e perfeitos como Jesus, nós não conheceríamos a palavra esforço, a palavra mérito. Né? Jesus teve os méritos, porque ele fez a caminhada em linha reta. Nós aí andamos aí, né, aos trancos e barrancos, estamos errando, mas é assim que a gente vai crescer. O quanto a dor e os erros nos fortalecem e nos engrandecem, né, Verônica? E nós só aprendemos na base da dor. Qual de nós, se cada um aqui, sejamos nós, ou seja, sejam vocês que estão nos ouvindo nesse momento, em que momento da vida nós mais paramos, refletimos e aprendemos? Não foi na alegria. Não foi na alegria. Não foi? Não foi na praia. Na praia até a gente até se perde muito. Porque a gente está sempre falando do outro. Né? A gente fica se comparando, aí eu não estou assim, eu não estou assado, o outro está mais gordo que eu, o outro está mais magro do que eu. Não, na dor é que nós paramos. Por isso que a espiritualidade diz que a dor é a nossa melhor conselheira. É uma bênção, é uma né? bênção que Deus envia para os seus Ontem eu estava eleitos. conversando com uma pessoa muito querida sobre isso, sobre a dor. E falando que de verdade a gente precisa extrair o ensinamento que a dor quer nos deixar. Hoje, o momento de dor que a gente está vivendo, seja quais forem as nossas dores, o momento de dor que a gente está vivendo hoje, amanhã vai ser uma história para eu contar. E como é que eu saí desse momento? Como é que eu enfrentei esse momento de dor? Né? Certamente. E a gente, né, que... Eu já sou mais nova, né, Verônica? Mas a gente que já viveu um pouquinho, a gente já passou por algumas experiências dolorosas. E o quanto que a gente cresceu. O quanto que a gente aprendeu e que a gente possa, então, enxergar o momento de dificuldade, de dor, como essa bênção e oportunidade de crescimento. E é interessante que a gente, quando está vivendo a dor, está no auge da dor, está no olho do furacão, a gente pensa assim, não vou conseguir. É forte demais para mim. Essa cruz é pesada demais para mim. Aí vem conversa com a gente, vem um sinal, como a gente já colocou aqui, um outdoor com uma frase bonita, um exemplo, um telefonema, uma lição bacana, né, que vem calafunda os nossos corações, né? E aí nós vamos vendo que a coisa vai passando, e quando a gente olha para trás, nós conseguimos superar essa dor. E que a gente aproveite, então, o momento de dor. Né? Isso, e o quanto que essa dor nos fortalece. Eu costumo dizer, porque eu já vivi a depressão. Depressão não é para qualquer um, não, gente. É um câncer na alma. Então, cada vez que você dá um mergulho e que você retorna, você adquire um fôlego novo. E que a gente possa aproveitar cada fôlego desse para a gente aprender, para a gente se aprimorar, para a gente se burilar, se conhecer. Né? Continuando aqui a nossa lição, né, o Lorival Lopes ele diz assim: aproveite as horas e os dias, planeje, faça o seu futuro, persista nos bons projetos. Às vezes a gente vive uma vida sem projeto, a gente acorda, a gente dorme, alguns de nós hora de manhã, hora à tarde, e sequer quando a gente vai deitar, qual de nós vai nos lembrar daquela lição lá de Santo Agostinho para fazer aquele checklist? Como é que foi o seu dia? Né? Amanhã, olha, hoje eu errei aqui, errei nesse ponto, mas amanhã eu vou fazer diferente. Amanhã eu vou acertar isso aqui. Muitas vezes a gente não tem essa sensibilidade, não tem essa preocupação, passa batido e continua errando. Então é necessário, por isso que uma das principais recomendações da doutrina espírita é o autoconhecimento. Porque é se conhecendo que a gente vai ver o que a gente precisa mudar, sim? Com certeza. E aí também a questão da esperança, né? A gente não pode permitir que a esperança se esvai. Eu costumo até dizer que a esperança não é a última que morre. A esperança não morre. Nós é que nos desvinculamos de Deus.
desconectamos com Deus. Porque enquanto estivermos conectados com a divindade, com os amigos espirituais, vamos sempre nos reportar àqueles que nos antecederam, para nos dar força, nos dar coragem, porque eles estão nos aguardando, mas não é agora, não. Se o nosso momento é daqui a 10, 15, 20 anos, eles vão ficar tristes se nós formos antes pela falta de esperança, pela falta de bom ânimo, pela falta de coragem. Vamos enfrentar. Nós estamos falando aqui porque já vivenciamos muitas dores, né? Já nos separamos temporariamente de pai, de mãe, de irmão, de tios. Meu tio Nelson desencarnou agora, desde 2014, a gente cuidando dele, da minha tia. Nós acompanhamos a dor, o sofrimento, mas eles perseveraram. Eles lutaram para permanecer aqui na Terra, porque ainda tem isso. Hoje é um privilégio estarmos aqui. Eu costumo dizer que eu tenho uma mãe e um pai no mundo espiritual, né? E a gente, querendo ou não, né, é uma fatalidade. Todos nós vamos um dia desencarnar, né? Nos cabe, então, refletir como será esse momento. Será que nós estamos preparados? Se fosse hoje, Verônica, se chegasse no momento assim, hoje, o que eu estaria levando, né, de real, de bagagem. Verdadeiro? Qual a minha bagagem espiritual? Que às vezes a gente junta dinheiro, a gente junta... Mas, coisas materiais, né? Mas como diz aquele ditado popular, o caixão não tem gaveta, né? O que eu estou levando de verdade? Aquilo que são, como disse Jesus, os tesouros que a traça nem o ladrão rouba. A traça não corrói e o ladrão não rouba. São esses os verdadeiros tesouros. É quando a gente ajuda um amigo. É quando a gente está atento à inspiração do mais alto. Porque nós somos instrumentos. Se não somos, deveríamos ser instrumentos de Deus. E Haroldo também nessas palestras todas, é belíssimo. Coloca lá, Haroldo Dutra Dias, 2020. Nossa, ele só tem falado sobre coisas assim que realmente nos dão bom ânimo. Porque a gente fica focando só na pandemia, em tudo que de negativo, porque o que é negativo na pandemia é o que dá ibope, é o que vende. Mas não é o que é verdadeiro. Nós sabemos que nós temos uma programação de vida. E se nós tivermos uma programação de vida para cessar neste ano, seja com Covid, ou seja com infarto, ou seja com uma gripinha... Isso não significa que a gente não vai tomar os devidos cuidados, Sim, seguir as orientações, né? Mas a gente sabe que nós temos uma programação de vida. Muitos de nós, né, por falta de discernimento, a gente acaba atropelando e partindo antes da hora. Sim. Mas é problema individual de cada um. E quando parte antes da hora é o quê? É um suicídio indireto. Às vezes involuntário, né? Mas não deixa de ser suicídio. Mas sabe por que a gente sofre muito, Verônica? Eu estava hoje também conversando com a pessoa falando de sofrimento. A gente sofre muito porque a gente coloca todos os nossos objetivos e sonhos e felicidade na matéria. A gente esquece que a gente é espírito eterno. Sim. Né? A gente tem o olhar só da matéria, a gente não tem o olhar do espírito. Aí a gente sofre. Porque eu estou com dor, mas aonde? No corpo. Porque eu estou sem dinheiro, mas é o que matéria. A gente esquece, a gente não tem o olhar espiritual ainda. Né? Essa educação espiritual que a gente precisa ter. Vamos continuar aqui? Vamos. Para poder dar tempo de terminarmos, né? Então, a vida deixa para trás o inerte, o incapaz, o medroso. Às vezes a gente não quer sair da zona do conforto. Porque eu já sei, caminho aqui eu já sei. E aí as pessoas vão passando à nossa frente, né? Então o medo não é um bom conselheiro. O medo é um sentimento, é uma emoção, um sentimento que estagna. Faz a gente ficar sem ação. Então vamos deixar o medo para lá. Eu sei que a gente sabe que não é fácil. O medo é um sentimento terrível. Mas o que a gente pode fazer para deixar o medo para trás? É se conectar com Deus. É oração, leitura edificante. E lembrando que medo, né? Eu não tenho que ter medo. Medo é uma coisa, imprudência é outra. Nós temos que ser prudentes, né? Mas confiantes. E o medo, muitas vezes, é para nos proteger também. Claro, claro. É um instinto de conservação. Né? Então, capacidade é feita para usar. É a questão dos talentos. Qual é o meu talento? Cada um de nós tem um talento. Será que eu sou aquele que estou multiplicando os talentos que o Pai me deu? Ou eu estou enterrando o talento que eu tenho medo?
né? Então a gente precisa estar atento também. Ah, mas eu não tenho talento. Tem. Não é por acaso que você está naquela casa. Não é por acaso que você está com aquela sogra, com aquele parente difícil. Aí é o seu talento. Aí é a oportunidade de você multiplicar o seu talento. Com um parente difícil, com um patrão difícil, com aquela pessoa que pisa no seu calo. Sim, Né? sim. E aí eu tô lembrando assim que muitas vezes as pessoas falam que não tem oportunidade ou que já fizeram muita coisa errada e que não sabem como ressarcir perante a lei nessa existência. Cuida de alguém, né? Vai ao encontro da dor. Por causa da pandemia, a gente pode ir ao encontro da dor no WhatsApp. Eu costumo dizer assim, que eu passo a mamãe falava assim, eu passo um fax. Aí passava o tempo, eu falei assim, não, agora eu passo um e-mail. Se ela tivesse nesse momento com a gente, ela passaria o quê? Um zap. Um zap. Ela passa um zap. E aí, no momento que você passa um zap, fazendo uma campanha, outro dia, eu recebi um zap, porque tem uma companheira, uma moradora nova aqui na nossa rua, que ela tem 3 crianças especiais e estava passando fome. E aí chegou até a mim, aí, Verônica, vamos fazer uma cesta básica para fulano? Gente, eu tenho a foto aqui. Nós conseguimos tanta coisa, que até separei alguma coisa, porque às vezes dá demais, né? Não é legal. Depois aparece outra. Inclusive está ali no carro para levar para casa espírita, que eu sei que lá nós Sempre atendemos aparece, né? também outras pessoas. Então, fazer o bem na pandemia é você acionar através de um WhatsApp pessoas que possam ver lençol, cama. Eu tô com a cama ali que eu acionei ontem. A cama tá ali na varanda para quem precisa. Então é isso, a gente pode fazer muito. Pode, uma oração. Parece que né? Uma oração, uma vibração, um pensamento positivo. Dá um telefonema para a pessoa, levanta o ânimo daquela pessoa através Fala de em uma levantar ligação. ânimo, eu lembrei de uma história. Então Você vamos. falou em levantar ânimo, eu lembrei de uma história daquele livro Momento Espírita, né? Tem uma lição lá, né, que um jovem chega em casa, ele estava estudando psicologia e ele gostava de um ensino médio. Ele gostava muito do professor dele de psicologia. E o professor dele deu uma tarefa de casa. Falou que naquele dia, né, eles tinham que levantar a autoestima de alguém, né? Buscar alguém, ter uma atitude assim de levantar essa autoestima de alguém. Fazer o bem para alguém. Aí ele chegou em casa, a mãe dele estava fazendo comida, fazendo jantar, né, calada. Ele chegou, passou por ela calada. O pai chegou também calado. Aí eles sentaram na mesa para jantar e ele viu que estava todo mundo calado, todo mundo cansado. E aí ele falou bem assim, mãe, e puxou o assunto com a mãe, por que você e papai hoje não vão no cinema e faz alguma coisa? Aí o pai virou para ele e falou assim, não, hoje eu não posso, eu tenho compromisso. Aí ele virou para a mãe e falou assim, mãe, mas então a senhora vai comigo. Aí a mãe ficou tão surpresa e feliz ao mesmo tempo, falou, tem certeza que você quer ir comigo? Que um jovem saiu com minha mulher de idade? Eu tenho certeza, mãe. E aí ele foi com a mãe ao cinema, ele falou que ele não sabe a gratidão, né, que ele deve a esse professor, porque ele fez isso como dever de casa, né? E ele levantou a autoestima da mãe dele, a mãe dele chegou, ele falou que ele fez com que a mãe dele ficasse 5 anos mais nova em 10 minutos, né? Mas olha só a atitude simples, né? E a gente não precisa dever de casa, né? Nós não temos esse dever de casa, aliás temos, vamos colocar aqui, que a gente possa, né, levantar a autoestima de alguém, com um telefonema, com um abraço virtual que seja nesse momento, né, de pandemia, mas com uma ligação, com um pensamento positivo, né? Porque as pessoas estão na nossa vida nada por acaso, nenhuma delas, né, Verônica? Nenhuma delas é por acaso. Continuando aqui com a nossa lição, capacidade é feita para usar. Use a força de vontade, confie em si, haja, trabalhe dedicadamente. Vá em frente. Não dê ouvidos aos derrotistas e a vitória será sua. Muitas vezes a gente, você não vai dar certo não, né? Não vai dar nada não. E para finalizar ele diz assim, Deus sorri para os que usam os talentos que têm. É isso, a gente falou do talento. Então que a gente possa multiplicar os talentos que nós temos e todos nós temos. Todos nós temos potencial, nós viemos aqui para desenvolver esse potencial. E eu estou diante aqui de uma lição que diz assim, trabalho. Mestre, eu não guardaria a mesma paciência dos artesãos
imoladas sob as longas horas do dia, tecem os fios que parecem não ter fim. E por que iriam desejar que os fios terminassem, se os homens necessitam das vestes que tecem? Ao trabalhador, os fios, Tiamin, sob a canção da esperança, tecem as próprias virtudes que agasalham o coração. Então é importante nós usarmos as nossas potencialidades, as nossas habilidades. Né? Hoje a gente está vendo tanta coisa que antigamente a gente nem sabia que tinha utilidade. A tampinha de um refrigerante, né? O fundo do refrigerante. Né? Eu ganhei uma lembrancinha de Natal da sogra da minha filha, que ela fez alhos, tipo assim, fez o alhos como se fosse uma almofadinha. Então colocou no meio com as folhinhas dentro de um pratinho de sobremesa de papel. E ficou ali aquele enfeite, né? Bonitinho para você colocar na porta ou para você colocar na mesa. Quantas coisas que os professores mesmo utilizaram nesse ano que passou e que eu ficava surpresa. Com a mãozinha se faz tantas coisas, né? Com a mãozinha. E aí a gente vai vendo, é com concha, é com o quê? Nossa, a sucata é tudo de bom na vida. E hoje em dia a internet está aí para ensinar, tá aí né? Basta ensinar. a gente querer e a gente consegue fazer alguma coisa, né? Então, Verônica, eu quero agradecer do meu coração, do fundo do meu coração, pelo seu convite, né? Para mim é uma alegria muito grande estar com você, você sabe o quanto eu te amo, né? Uma amiga muito querida, e agradecer, né, a equipe de Atual pela oportunidade de estar aqui falando dos ensinamentos de Jesus. Eu é que agradeço, né? Essa moça aqui, acho que ela tem a minha idade ou ela é mais velha do que eu, que nós nos encontramos aqui na Terra, reencontramos e tivemos uma afinidade muito grande, desde novinha ela, né? Continua novinha e eu tô ficando mais jovem do que ela agora. Então nós estamos aqui, né, sempre juntas, uma levantando o ânimo da outra, e é com muita alegria. Eu também quero agradecer a Clópia Barbosa Lima, a todos vocês que nos ouviram, e que essas lições, essas palavras que não são nossas, são de Jesus, possam realmente, né, fazer milagres nos penetrar em nossos nossos corações. corações. Exatamente. Que Jesus nos abençoe e nos guarde sempre. Hoje sempre.